Olá, um excelente dia para você. Que a paz de Deus esteja enchendo a sua vida, da sua casa, da sua família. Paz e bênção de Deus para você. Quero te agradecer por estar nos acompanhando, assistindo aos nossos vídeos. Que Deus te abençoe bastante através desses momentos que tem sido para nós também de extrema alegria poder compartilhar com vocês um pouco da palavra, daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, em nossas vidas. Hoje estamos gravando esse vídeo para a nossa série Terças de Fé. São vídeos de meditação para serem facilitadores para o nosso tempo de oração. Eu quero te convidar a separar um tempo para orar, para dobrar os joelhos, para ouvir Deus falar, para meditar na palavra e para ter um tempo de oração que seja extremamente proveitoso para a sua vida. Separei um texto em Atos, no capítulo 4, dos versos 32 a 35. A palavra de Deus diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse é um texto extremamente valoroso do Novo Testamento. Na minha Bíblia, é um texto marcado com cores diferentes, porque realmente ele me chama a atenção, porque há grandes máximas do Evangelho ali. Esse texto fala a respeito da comunidade cristã. Inclusive o título que a Sociedade Bíblica dá a esse trecho é a comunidade cristã. E eu queria falar um pouco a respeito dessa expressão, comunidade cristã. Por mais que a comunidade cristã já tenha se tornado uma marca, uma realidade estabelecida através da história, apesar de ser difícil para a gente estabelecer os limites da igreja, definir exatamente aquilo que a igreja é e quem é a igreja, encontramos tantas e tantas expressões a respeito dessa igreja. Você já deve ter ouvido falar a respeito da igreja visível e da igreja invisível, da igreja estabelecida e da igreja espiritual, igreja triunfante, da igreja que foi estabelecida institucionalmente e da igreja que Deus a enxerga como verdadeira igreja, a igreja que será levada por Ele, a estar com Ele. Falar de comunidade cristã é sempre inspirador, mas é sempre um desafio, porque há muito a se falar. Eu não vou aqui, como disse, é uma breve meditação para inspirar o nosso tempo de oração, então eu não vou aqui trazer para você uma palavra a respeito de eclesiologia, história da igreja, não. Eu queria falar a respeito de dois emblemas reais que esse texto nos mostra a respeito da igreja cristã, da comunidade cristã. Eu digo emblemas reais porque eles estão para muito além daquilo que é físico, emblemas físicos, ícones, né? Mas são reais, porque é aquilo que Deus verdadeiramente enxerga em sua igreja, é aquilo que Ele procura, é aquilo que Ele tenta fomentar em sua igreja, em nossas vidas. Um emblema real de Deus, o que para Ele realmente importa. Se a gente ainda estiver pensando em emblema, usando essa palavra, talvez a insígnia que mostre para nós
o que Deus verdadeiramente quer que represente a sua igreja. A gente olha o verso 32 e é sobre o verso 32 que eu quero meditar contigo, esses dois importantes emblemas da igreja cristã. O texto diz que da multidão dos que creram era o coração e a alma. Eu queria que você depois pegasse sua Bíblia ou suas Bíblias e desse uma olhada nessas traduções. Há muitas traduções a respeito dessas duas expressões. Eu queria falar de forma muito rápida a respeito de coração e alma. No grego, cardia é a tradução para coração e alma a tradução de psique. Eu não vou aqui trazer um estudo linguístico também e explicar detalhadamente o que cada uma dessas palavras representa. Mas essas palavras têm representatividade para nós. Tem uma representatividade que nós compreendemos de forma muito fácil e prática. E ela já nos é muito poderosa. E eu queria falar um pouco a respeito disso. Simplesmente te encorajar mais do que encorajar, te estimular, te incentivar, sabe? A reorientar, a dar uma nova direção, a te convidar a transformar o caminho, o entendimento que você tem dessa palavra coração e do que ela representa aqui. Reorientar o seu coração, reorientar a sua paixão, reorientar o seu amor, reorientar a sua força que te movimenta. O nosso coração é esse órgão, né, que faz o sangue bombear e nos dá energia, e nos dá força, e nos põe de pé, traz ânimo. Eu queria te inspirar a reorientar essa força, a reorientar essa sua paixão a respeito e em direção a Deus. Talvez você já seja um servo e eu estou aqui te fazendo convite, como eu disse, mais do que um convite, te incentivando, mais do que um incentivo, te estimulando, te encorajando. Eu queria poder te impulsionar a reorientar o seu coração em direção a Deus, a buscar a grandeza de quem Deus é. Esse texto diz que da multidão dos que creram era um coração e a alma. O coração desses homens estava orientado para Deus. Eles abriram mão de suas vidas, de seus interesses, de suas prioridades e priorizaram Deus. Isso fez com que as pessoas olhassem para esses homens e os chamassem de cristãos. Nós precisamos reorientar a nossa vida àquilo que é sagrado. Você precisa buscar o sagrado. Eu falei que esse é um tempo de oração e é um tempo para você dobrar os seus joelhos e buscar aquilo que é sagrado. Ir atrás daquilo que Deus tem falado, ir atrás daquilo que Deus tem revelado, ir atrás daquilo que Deus tem nos inspirado a viver. Reoriente a sua paixão, o seu amor, a sua força para Deus. Faça isso. A outra palavra que também está aqui descrita é alma. E eu quero te convidar, te inspirar, te estimular, incentivar. Sabe, eu queria que você realmente fosse impactado por essa palavra e se permitisse reorientar os seus objetivos. Então, reorientar a sua alma a essa busca do que é sagrado, como o seu coração, a sua paixão. Mas quando aqui o texto fala da alma, né, tem relação com aquilo que
diferente do coração, que é aquela força motriz, o órgão que bombeia o sangue, é a alma, a psique, é aquilo que é espiritual em nós, aquilo que talvez não seja de forma prática, tangível, mas Deus está nos convidando, através desse texto, a reorientar a nossa fé, a certeza do que é sagrado, a gente vivenciar as grandezas espirituais que o Senhor tem nos chamado a viver. Eu disse que essa era uma pequena palavra, mas eu vou pensando nessas questões e o meu desejo é de continuar falando. E eu queria que, já para encerrar, você tentasse focar nisso, sabe? Reorientar a sua alma à busca de santidade. A busca de santidade. Há momentos de espiritualidade real na sua vida. Há os momentos sinceros e verdadeiros de oração, de lágrimas em sua presença, ou de alegria em sua presença, mas de verdadeiro quebrantamento, para que faça sentido a sua busca por Deus, para que a sua fé seja fortalecida, sabe? Deus está te chamando nesse tempo de oração a fortalecer a sua fé. E o que você tem feito para fortalecer a sua fé? Exercitar a sua fé. Esse texto diz que da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Eles estavam apaixonados pela palavra, amando viver aquilo que Deus tinha chamado a eles viver, a seguir os passos de Jesus. É isso. E seguir os passos espirituais que Jesus deu, de subir ao monte para orar, e muito mais do que o lugar chamado monte, separar um tempo verdadeiro de oração, uma vida de oração, o entendimento de que a fé precisa ser fortalecida e exercitada, e a gente precisa exercer isso. E se você me perguntar, tá bom, pastor, e qual é o resultado disso? O resultado está descrito nesse texto. Se você ler esses versos, olha, para a gente ganhar tempo, eu nem vou ler, mas só para você entender, a partir do 32 mesmo, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Isso é igreja. E quando é que a igreja tem vivido dessa forma? Se você continuar a ler, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Se nós formos traduzir essas expressões aqui desse texto, a igreja que reorienta o seu coração e a sua alma em direção ao sagrado, em direção a Deus, ela tem um novo entendimento de igualdade, um senso renovado de propriedade daquilo que é seu, propriamente seu. Eles já não tinham mais esse entendimento. Era da comunidade, era deles. Olha a grandeza do que está revelado aqui. Poder para testemunhar a pregação da palavra, e isso aqui tem muito a ver com o querigma, sabe? A anunciação do Jesus. E é a pregação de Jesus Cristo. Você precisa entender isso, que aquele povo, ele caminhava e pregava com autoridade, porque o coração estava voltado para Deus, porque a sua alma estava voltada para Deus, e eles experimentavam do sagrado, do real espiritual em suas vidas. Um senso genuíno e verdadeiro de equidade. Equidade. Tem faltado isso em nossas vidas, tem faltado isso no seio da igreja. O texto vai terminando e fala a respeito de outra coisa que tem faltado. Generosidade. Mas só desfruta disso quem voltou o seu coração para aquilo que é sagrado, reorientou o seu coração e a sua alma para Deus, reorientou a sua fé para o Senhor Jesus.
E aí a igreja começa a experimentar desse texto, dessa novidade poderosa. Ore por isso. Clame ao Senhor por isso. Amém. Fica com Deus. Uma semana de paz.